povo fala por aí que a casa 6 é a casa da rotina, do autocuidado, do bem-estar, da saúde, ai ai. Mas vou te falar, na astrologia clássica, na astrologia original, não tem nada de rotina nem de saúde, viu? Casa 6 é o lugar da má fortuna. Ela fala sobre o colapso do corpo físico, doença. E trabalho aqui não é o seu trabalho da sua profissão, é o trabalho pesado, é o desgaste do trabalho, é o esforço do trabalho e não o trabalho em si, entendeu? É uma casa associada à escravidão, pra você ter uma ideia. Quer entender? Então pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo entender a casa 6. Falando de astrologia. Olá para você que veio aqui compreender do que se trata de fato a casa 6. Eu sou o Cássio, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e essa é uma série sobre as casas astrológicas. Estamos na segunda temporada, onde estamos falando sobre as casas pela perspectiva, pela ótica da astrologia clássica. Lembrando que a astrologia clássica é a astrologia original, gente. Então vou deixar aqui nos cards a minha série sobre a história da astrologia, para você se situar. Você que ainda não conhece a história da astrologia, você tem que entender da onde que surgiu, como começou, de onde que partiu e como que virou o balaio de gato que muitos astrólogos por aí fazem hoje em dia, entendeu? Que não é a astrologia original. O que eu estou trazendo aqui para vocês é a astrologia clássica, a original, a primeira, entendeu? Então, nessa série eu mostro para vocês como a coisa foi se desenrolando, tá? Então tá aí nos cards para vocês assistirem depois. Mas antes da gente destrinchar o assunto aqui da casa 6, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração, hein? E se não tiver inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, hein? Porque você tá inscrito num monte de canal, tem que ativar o sininho dos canais especiais para você receber as notificações, tá? E é isso. Vamos então para o assunto aqui do nome da casa. Os autores clássicos escreviam em grego e aí eles chamavam a casa 6 de kaketiche. Isso se traduz literalmente por má fortuna. Ela é justamente o contraponto da casa 5, que é a boa fortuna, tá? Então a 6 é a má fortuna, a 5 é a boa fortuna. Da mesma forma como a 12 é o contraponto da 11, a 6 é o contraponto da 5, tá? Por que que ela é a má fortuna? Primeiro lugar, porque ela é o júbilo de Marte, tá? Os planetas maléficos têm júbilo em casas maléficas. Saturno na 12, Marte na 6. Saturno é acima do ascendente, porque ele é um planeta da seita diurna. Marte tem júbilo abaixo do ascendente, porque ele é um planeta da seita noturna, tá? Então o júbilo dele é na casa 6. Então, sendo o júbilo de Marte, você já entende que as coisas da casa 6 não são as coisas mais gostosinhas do mundo, tá? Porque Marte é um planeta maléfico e ele vai colocar o pezinho para você cair, principalmente se você nasceu de dia, tá? Então a casa 6 ela tem uma natureza febril, igual Marte, que é hiperquente. Inflamatória, tá? Inflamação é coisa de Marte. Cortante, tudo que tem lâmina, que corta, que é pontiagudo, que fura, é Marte. Aqui é uma casa desgastante. Então, vamos entender um pouco mais dos assuntos da casa 6 aqui na Antologia de Vétios Valens, lá no livro 4, no capítulo 12, onde ele traz o nome dos 12 lugares. Então, a gente vai ter aqui os 6: escravos, ferimentos, hostilidade, doença, enfermidade, tá? Esses são os apelidos aí que a casa 6 pode receber. A casa 6 vai tratar desses assuntos, por isso esse nome de má fortuna, tá bom? A casa 6, ela é sobre injúrias. Então a casa 6, sendo uma casa associada à escravidão, é aquele trabalho árduo que não é uma profissão, não é algo que vai te dar status, não é o seu ganha-pão, é só uma coisa desgastante, um trabalho assim que não te leva a nada, sabe? Aqui vai falar sobre os ferimentos, coisas que vão te machucar, que machucam seu corpo. Hostilidade, né? As situações complicadas, difíceis, hostis da vida. As doenças, né? As doenças estão aí entre casa 6 e casa 12, tá? Daqui a pouco a gente vai destrinchar mais sobre os motivos da casa 6 trabalhar com essas temáticas, tá? Mas vamos ver a classificação da casa 6. A casa 6 é uma casa cadente. O termo em grego para essa categoria é apoclima, que significa declinação ou aquilo que cai, tá? Por quê? Porque estávamos na casa 7 e caímos para a casa 6. Então, essa é a casa de onde o sol não bate, tá?
A casa 7 é o descendente, gente. É a divisa do céu com o chão. Então, a partir do momento que o Sol passa pela 7, ele cai para 6. Então, ele saiu do descendente e agora ele está onde o Sol não bate, tá? Tá invisível. Sumiu o Sol, ficou tudo escuro, tá bom? Virou noite. É sobre isso, tá? Então, essa é a casa que vem logo depois que os astros afundam no horizonte, quando os astros param de ser vistos. Então, é por isso que ela tem essa temática de hostilidade, de dureza, dificuldades, porque ela é uma casa cadente, você caiu de um ângulo e perdeu a visibilidade, você acabou de perder a visibilidade, entendeu? Isso faz com que o planeta não tenha capacidade de agir. Falando em visibilidade, vamos ver a relação com o ascendente. Qual é a visibilidade para com o ascendente? É zero. O que acontece? A casa 6, assim como a 8, ela está em aversão ao ascendente. Uma coisa que vocês têm que entender é que está em aversão sempre os signos vizinhos e os signos vizinhos do signo oposto. Então, se você tem o ascendente aqui, o 12º signo está em aversão. O segundo signo está em aversão também, certo? Porque são os vizinhos do signo 1. O 7º signo, que foi o que a gente viu no vídeo passado, ele enxerga perfeitamente o primeiro signo, que vai ser o ascendente. Então, ok, tem uma oposição ali, tá enxergando muito bem. Mas o 8º signo, que é o anterior ao 7º, não enxerga o primeiro, porque ele é vizinho do 7º. E o outro vizinho do 7º, que é o 6º, também não vai poder enxergar o primeiro, entendeu? Então, a casa 6 é a outra casa maléfica, a outra casa que não tem visibilidade para com o ascendente. Só que a casa 6, além de não ter visibilidade para com o ascendente, ela ainda é uma casa cadente, porque você acabou de cair do ângulo. Então ela é pior do que a 8, porque a 8, apesar de ser uma casa maléfica, uma casa que não tem visibilidade para o ascendente, pelo menos ela é uma casa sucedente, é uma casa que está antes de uma angular, ela está melhorando, entendeu? Agora, a sexta é uma casa que caiu. Então, a sexta é como a 12ª, que é cadente, que vem após o ângulo, diferente da oitava e da segunda, que vem antes do ângulo. Então, elas são casas que são sucedentes, que estão melhorando, tá? Então, que fique muito claro, o sexto signo não faz nenhum aspecto com o primeiro signo. Então, não tem aspecto com o ascendente, não tem aspecto com o lote, seja o lote da fortuna, o lote do espírito. Mas assim, gente, entenda, a casa 6, a partir do lote, não tem aspecto com o lote, porque é o sexto signo a partir do lote, entendeu? Não estou dizendo que a casa 6 do ascendente não tem aspecto com o lote, que vai depender de onde esse lote caiu, entendeu? Então, vocês têm que lembrar que o mesmo signo é várias casas ao mesmo tempo. Assiste o vídeo aqui, o primeiro da série, tá aqui nos cards, onde eu explico essa dinâmica das casas, tá, gente? Vocês têm que entender isso. Porque se isso não estiver claro na cabeça de vocês, vocês não vão entender o que eu tô falando e vocês não vão entender o mapa de vocês. Assiste 10 vezes o vídeo para gravar bem na cabeça, tá? Dito isso, vamos ver o que Vétios Valens disse sobre a Casa 6 aqui na antologia, no livro 2, no capítulo 11. Temos aqui lugar de Marte, porque é o júbilo de Marte. Aqui ele diz: se os benéficos deverem ocorrer neste lugar, seja o que for que o nativo adquira, ele desperdiçará, e a propriedade não permanecerá com ele. Após avançar na juventude, ele será reduzido por perdas na velhice. Então, gente, ele é bem enfático em dizer que, ó, não adianta você ter benéfico ali, que o benéfico que ele ajudar vai perder, ou seja, ele não vai te ajudar. Mas vocês têm que entender que isso é diluído no contexto do mapa, tem o contexto todo, tem um monte de coisa operando ao mesmo tempo. Ele tá pegando aqui o sexto signo isoladamente com o benéfico dentro. Então, o que ele quer dizer é, não resolve, tá? O benéfico lá no sexto signo não vai salvar o sexto signo, porque o sexto signo é maléfico. E vocês têm que entender uma coisa que eu falo em todos os vídeos. É a casa que dá força para o planeta. É a casa que diz se o planeta age ou não age. Não é o planeta que vai fazer a casa ficar melhor ou pior.
É a casa que vai fazer o planeta ficar pior ou melhor, entendeu? Esse é o ponto. É a casa que melhora o planeta ou estraga o planeta, e não o inverso. O planeta não resolve a casa, é a casa que melhora o planeta ou estraga o planeta. Fique claro isso na mente de vocês, por favor. Só que vocês têm que lembrar que o sexto signo, a partir do ascendente, ao mesmo tempo, ele é um outro lugar a partir do lote da fortuna, e um outro lugar a partir do lote do espírito. Então, essa questão aqui do que adquirir, não sei o que, é uma coisa bem material. Então, na realidade, é mais sobre o sexto signo a partir da fortuna. O sexto signo a partir da fortuna, ele é outra casa a partir do ascendente, mas aquilo opera ao mesmo tempo, tá? Então o mesmo signo, ele é várias casas ao mesmo tempo. Continuando, se o Sol estiver neste lugar e reger o lote da fortuna ou o ascendente, fará com que o nativo seja condenado pela mais alta autoridade. Se Saturno reger este lugar, o nativo será um andarilho, propenso a ofender, e fugirá de sua terra natal, mal conseguindo se manter vivo. Se Júpiter reger o lote ou o ascendente, o nativo perderá sua propriedade em ações civis. No caso de Júpiter reger o lote ou ascendente estando no sexto signo, tá? Porque ele não vai ter visibilidade para o lugar que ele rege, para o ascendente ou para o lote, estando no sexto signo, entende? Se Vênus reger, ela sofrerá provações e penalidades por causa de uma mulher. Tais homens, sendo desagradáveis, são insensíveis ao amor. Se Marte rege, causa feridas e doenças, no membro indicado pelo signo, onde está Marte. Aí aqui é uma questão de astrologia médica, né? Cada parte do corpo é associado a um signo, entende? Então aí depende do signo que o Marte cai, de qual signo é esse, aquele lugar do corpo que é referente àquele signo que o Marte caiu, é o lugar do corpo onde vai ter ferimentos. No caso de Marte reger o sexto signo a partir do lote ou do ascendente. Bom, e faz mendigos que chegam a um fim miserável, tá? Marte regendo o sexto signo. Se Mercúrio reger o lote ou ascendente, fará conspirações, ladrões, caluniadores e homens que são insultados em público, no caso de Mercúrio reger o lote ou ascendente, estando no sexto signo. Se a Lua estiver neste lugar, o nativo será um escravo, indefeso. Nos nossos dias, escravo indefeso é aquela pessoa que trabalha para ganhar um salário mínimo num supermercado, num shopping, sei lá, sabe, de domingo a domingo, escala 6 por 1. Às vezes tem que ficar muito mais tempo do horário. Eu mesmo, quando trabalhava em shopping, às vezes eu tinha que entrar antes de abrir o shopping e saía depois que o shopping fechava para conseguir bater uma meta, entendeu? Então, assim, o horário de trabalho mandou lembrança, entendeu? É sobre isso a escravidão de hoje, tá? A menos que o resto seja em conjunção com a Lua, e se as outras estrelas estiverem situadas favoravelmente, o nativo pode ser livre e respeitável, ainda que a Lua esteja no sexto lugar. Má fortuna. Então, assim, isso daqui é uma situação isolada do sexto signo. A gente tem que analisar o contexto do mapa e todo o resto para ver o quanto isso se dilui ou não dentro do mapa. Que às vezes essa configuração tá bem complicada, mas tem outro ponto ali muito favorável que não é que tá ajudando, mas está fazendo com que isso daqui perca efeito, entende? Então tudo depende do contexto do mapa, tá, gente? Então vocês percebem que a casa 6 tem nada a ver com rotina? Que esse povo aí fica falando que casa 6 é rotina, não sei de onde eles tiraram, gente. Algo mais próximo de rotina a gente vai ver lá na casa 3, daqui a pouco, tá? Mas a casa 6 não é rotina. A casa 6 é a fragilidade da matéria. Por quê? Porque a casa 6, por estar em aversão ao ascendente ou ao lote, era um lugar fora do controle. As casas maléficas são lugares onde a gente não tem controle por causa da aversão. E cada uma delas vai trabalhar com temas específicos que nós não temos controle. No caso da 6, é a parte mais material da coisa. Então, é a parte física, é a parte das doenças, é a parte das coisas que nos afligem, que afligem nosso corpo, sem que a gente tenha controle, tá? Por isso ela fala muito de doenças.
às vezes o desgaste, né? O trabalho aqui é no sentido de desgaste, de trabalhar muito, se matar de trabalhar. Ó, o ditado já diz, se matar de trabalhar, entende? Você trabalha de uma forma que é extremamente desgastante para o corpo, isso faz com que gere doenças, e aí você pode morrer, entendeu? Então, é sobre isso. O trabalho de casa 6 é se matar de trabalhar, entendeu? Não é a sua carreira, não é a profissão. Uma coisa que vocês têm que entender também, que as coisas elas não são assim, preto no branco, tá? Trabalho. Trabalho é uma casa específica. Não. A sua profissão é casa 10, o seu ofício é casa 10, o que você faz, a sua atividade, seu status ali é casa 10. Agora, outras coisas com relação ao seu trabalho vão ser em outras casas, entende? Se você, que nem eu, assim, né, que tem a casa 10 do ascendente sendo a casa 6 da fortuna, então você é propenso a ter um trabalho hiper desgastante, um trabalho que você se mata de trabalhar, como acontecia comigo quando eu era CLT. Por isso eu abandonei a CLT e estou aqui no YouTube fazendo meu canal. Eu me desgasto, trabalho pra caramba ainda? Com certeza, porque o tanto de vídeo que eu tenho que gravar para poder alimentar as redes, o tanto de coisa que eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro, ó, não tá escrito, viu? Me desgasto muito, mas pelo menos eu me desgasto feliz fazendo uma coisa que eu gosto e eu desgasto mais a mente do que o corpo, né? Porque o corpo fica mais sentadinho, entende? Então, assim, eu prefiro me desgastar comigo mesmo, sendo eu meu patrão, do que ser CLT e trabalhar pros outros, ser escravo. Porque se eu for trabalhar pros outros, se eu for CLT, eu vou ser escravo. Porque Libra é a casa 10 do meu ascendente, mas é a casa 6 da fortuna. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, entendeu? É 10 e 6 ao mesmo tempo, no meu caso. Então você tem que ver no seu caso como que é aí para entender essa dinâmica de trabalho sua, entendeu? Mas é isso, gente. Ó, sempre deixo aqui na descrição do vídeo um Pix para que vocês possam contribuir aqui comigo para continuar trazendo esses conteúdos de astrologia clássica para vocês, tá? O canal aqui, ó, é muito trabalho, tá? Para manter esse canal. Então conto com o apoio de vocês aí no valor que vocês puderem apoiar, que se sentirem no coração, tá? Tá aí embaixo. Seja um membro do canal, tá? Tá aqui nos cards o vídeo sobre os benefícios do clube de membros. Assiste lá e veja quais benefícios você prefere ter, tá? Então, dependendo do nível que você escolher, é o benefício que você vai ter. Então, assiste lá. Falando em membros, quero deixar avisado que os membros que entraram nessa semana, eu vou falar mais pra frente o nome de vocês, porque eu estou gravando a série das casas, essa segunda temporada das casas astrológicas pela astrologia clássica. A metade da série em diante eu tô gravando tudo na mesma semana, pra eu poder me dedicar aos outros vídeos que vão exclusivamente para os membros, tá? Então, na próxima série que vai ser pública, eu vou estar falando o nome dos membros retroativamente, tá bom, gente? Não esqueci de vocês não, ó, tô aqui no meu coração. É porque eu não consigo falar o nome de quem virou membro antes da pessoa virar membro, né? E eu tô gravando com antecedência, é sobre isso. Mas é isso, gente, conta pra mim aqui qual é o signo que vocês têm na casa 6 e qual é esse lugar a partir, não só do ascendente, a partir do lote da fortuna e a partir do lote do espírito, que isso aí faz muita diferença, tá? Bom, antes de sair, confere se você deixou aquele like pra você morar aqui no meu coração. Confere se está inscrito, ativa o sininho, hein? E aqui tem a série dos lotes herméticos para você entender o que é essa coisa de lote que eu falo. Lote da fortuna e lote do espírito são lotes herméticos, tá? Aqui tem o vídeo anterior, onde falamos da casa 7, e aqui o próximo vídeo, onde vamos falar da casa 5. Vejo você nesse vídeo que você escolher ver. Até lá!